Já estamos de volta com o Conexão Record News e faltam menos de 3 meses para entrar em vigor a cobrança que foi apelidada de taxação do sol. A Lei 14.300 de 2022 estabeleceu que a partir de 7 de janeiro do ano que vem, os usuários de energia solar passarão a não auferir integralmente os subsídios referentes ao pagamento pelo uso do sistema de distribuição de energia elétrica. Quem instalar um sistema solar até o dia 6 de janeiro de 2023 vai garantir essa isenção até 2045. A partir desse marco, haverá um escalonamento para os novos sistemas instalados que passarão a pagar pelo uso do sistema de distribuição. Hoje são 1.670.000 unidades de consumidores de energia por sistemas solares fotovoltaicos de geração distribuída. Isso segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Para falar sobre esse assunto de nomes difíceis aí, a gente conversa agora com o sócio-diretor da Eleve, Ricardo Davi. Bom, Ricardo, bem-vindo primeiramente. Esse marco legal aí de geração distribuída, que foi sancionado esse ano, estabelece umas regras aí para o uso de geração de energia solar, como a gente está falando aqui. Quais são essas regras? Você pode explicar para a gente? Pois não. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço, a oportunidade de conversar com você, Renato Heródoto, e também esclarecer melhor, né, aos nossos telespectadores. Aquilo que chamamos hoje dessa taxação do sol, na verdade não é uma taxação da energia solar. É uma cobrança, né, que é feita pelo fato do consumidor, do indivíduo que instalou uma placa de geração solar, né, uma usina de geração solar, usar o sistema de distribuição da concessionária de energia. Porque nem sempre tudo que é gerado é consumido. Então, por exemplo, se você instalou uma usina solar e você de manhã acordou, enfim, utilizou fornos, utilizou chuveiro, enfim, e o sistema solar está atendendo essa energia. Depois você vai para o trabalho, todos saem de casa, passam a consumir menos, mas a usina solar que está lá no teto da sua casa está gerando. Só que ela não encontra lugar para consumir, porque já não tem mais ninguém consumindo energia. Essa energia é exportada para a concessionária. Como ela transita pela rede de distribuição, há de ser cobrado, né, pelo que existe no regulamento, uma taxa para que essa energia circule pelo sistema da distribuidora, permitindo que a distribuidora aufira o benefício dessa tarifa para manutenção, expansão, enfim. Eu sempre digo o seguinte, é como se fosse a cobrança de um pedágio numa estrada. Você tem uma estrada, você vai utilizar ela e você vai pagar porque está utilizando ela. Basicamente, para que o telespectador entenda, é isso aí que vai ser cobrado a partir de 6 de janeiro de 2023. Essa é a natureza dessa do que chamamos de taxação da energia solar. Ricardo... Pois não, Renato. Desculpa, mas em outras palavras, você está dizendo para a gente que não tem almoço grátis, é isso ou não? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, porque se eu estou gerando energia e vou usar a rede para distribuir a minha energia, eu tenho que pagar por isso, é isso ou não? Basicamente sim, né? Porque como você, ao gerar a energia, você vai consumir uma parte dela e outra parte você vai, a gente chama, né, exportar, e isso que você exporta fica como crédito seu, é um crédito seu. Então, na verdade, você utilizou o sistema da distribuidora para oferir um benefício. As pressões, né, que existiram em torno disso foi porque, desde 2012, quando o primeiro marco legal foi estabelecido, resolveu-se incentivar a energia solar, ou seja, não vamos cobrar pedágio nenhum. Era como se abrisse uma rodovia pedagiada e dissesse o seguinte: Heródoto, você não vai pagar durante 10 anos, você não vai pagar pelo pedágio. O que aconteceu? Aconteceu que começou a aumentar bastante o número de usinas solar. Para você ter uma ideia, alcançamos agora algo em torno de 14 gigawatts, já ultrapassando uma energia de Itaipu, para você ter uma ideia.
o volume de energia solar que está sendo gerado hoje no Brasil. Há uma expectativa que ela venha aí nos próximos 2 anos a superar a energia eólica, que é o segundo maior fornecedor de energia para o sistema integrado, e em pouco tempo depois aí ela consiga até alcançar os níveis de hidrelétrica. O que vai acontecer a partir de janeiro? O que vai acontecer é o seguinte: se o indivíduo, se ele já tem um sistema solar, nada vai afetar esse indivíduo até 2045. Ele vai ficar sem pagar essa taxa até 2045. E para aqueles também que não têm a energia solar ainda instalada, mas ele até 6 de janeiro de 2023, ele protocolou na concessionária, que chamamos da solicitação de acesso, ou seja, Heródoto, você resolveu colocar um sistema solar, fez o projeto, está tudo direitinho, você protocolou, não precisa que as placas estejam instaladas. Protocolada, você vai oferir os mesmos benefícios de quem já tem isso instalado. Ou seja, você vai ficar até 2045 sem pagar essa taxa. Não fiz até 6 de janeiro. Eu fiz no dia 8 de janeiro o meu processo. Bom, a partir daí, você vai ter um escalonamento dessa taxa. Era como se tivesse um pedágio, né? Na minha metáfora, com uma rodovia pedagiada, você vai começar a pagar um percentual escalonado. No primeiro ano, você vai pagar 15% do que seria o pedágio cheio. Em 2024, você vai pagar 30% e assim vai, sucessivamente. De maneira que esse subsídio, ele é de forma escalonada reduzida. O que é que nós temos falado para os consumidores? Quem já decidiu, Renata, Heródoto, instalar um sistema solar, não deixe para depois. Faça logo. Não é à toa que essa fonte cresce tanto. Ela cresce tanto porque ela tem um sinal econômico muito forte, sem considerar, óbvio, o sinal ambiental, né? Ou seja, ao gerar energia solar, seguramente nós, consumidores, aí fomos afetados nos últimos anos aí com a tal da bandeira vermelha de energia. O que é a bandeira vermelha? É que faltou energia, os nossos reservatórios caíram, tivemos que entrar com energia térmica. Ou seja, não só entramos com uma energia suja, poluindo, como temos que pagar mais caro. A energia solar, ela entra exatamente como um mitigador desses dois efeitos, de você ter uma energia mais barata e uma energia mais limpa. Ricardo, agora, sem dúvida, você lembrou muito bem dessa consciência ambiental, que é super importante, mas deixando ela um pouco de lado, vamos falar assim do investimento. Essas placas, até onde eu sei, elas são meio caras. Eu não sei se tem fabricação aqui no Brasil, eu li uma vez que elas eram importadas, essas placas de energia solar. Aí a pessoa tem que fazer esse investimento, aí depois, se passar dessa data de 6 de janeiro de 2023, ainda pagar esse pedágio aí, como você falou. É um investimento alto? Em quanto tempo essa pessoa vai ter um benefício ali na conta dela? Entendeu? Em quanto tempo esse investimento vai se pagar? Perfeito, Renato. Esse investimento, ele vai retornar variando do quão você utiliza energia. Se você é dono de uma padaria que utiliza muita energia, você é dono de um frigorífico, ou você é dono de uma residência que tem ar-condicionado, que tem um consumo muito grande, obviamente que consumidores que têm um perfil desse conseguem oferir um benefício maior. Você tem um tempo de retorno maior. Vou dar números para você, já vendemos aí mais de 1.000 sistemas, então a gente está fazendo essas contas todos os dias. A gente diria que um tempo médio, a gente sempre diz isso, em torno de 4 anos. Aí você pergunta, poxa, Ricardo, isso não é um tempo longo? Não. Porque uma usina dessa, ela tem uma vida útil garantida. E se eu tive a oportunidade, por exemplo, eu vi na Alemanha usinas com 20 anos em operação. Então, se você tem uma usina que vai funcionar durante 15 anos e você amortece ela em 4, óbvio que isso vai lhe dar uma vantagem muito grande, além de ficar fora. A energia elétrica, né, todos nós sabemos, sempre foi usada como massa de manobra, né? Vamos reduzir tarifa no dedo, aqui na caneta, isso não funciona. Você fica fora dessa matrix, porque você já gerando a sua própria energia, você vai estar muito menos susceptível a essas regras que muitas vezes são políticas, não são econômicas. Agora, Ricardo, um esclarecimento.
Claro, a energia limpa é desejável, é do sol, etc, etc. Não é verdade? As pessoas têm que ter um incentivo para colocar. O que eu estou entendendo aí é o seguinte: esse incentivo, as distribuidoras não querem ser as responsáveis por ele. Se é uma questão geral, o Estado teria que ser responsável por ele. E não as distribuidoras de energia, é isso ou não? É exatamente isso, Heródoto. Essa nova regulamentação, né, que foi a Lei 4.300, a que Renata se referiu, ela foi um avanço. Não podemos negar que foi um avanço, mas ela traz ainda algumas incongruências que nós precisamos ainda continuar vigilantes a isso. Por exemplo, fala-se o seguinte: poxa, o consumidor de energia solar, ele usa o sistema de distribuição e hoje ele não paga nada. Teoricamente, todo esse custo de manutenção, de operação do sistema, vai ser dividido entre aqueles que não têm energia solar. Isso é uma falsa verdade, porque os usuários de energia solar, aqueles que instalam, contribuem também para uma série de benefícios que não estão contabilizados dentro da lei. Por exemplo, à medida que você gera energia próxima do consumo, você diminui as perdas. Imagine aí uma energia que sai lá de uma usina geradora que está distante do ponto de consumo e chega até a sua casa. Ao longo desse processo, ela gera muitas perdas e o consumidor paga por isso. Quando você entra com uma energia solar, e cada vez mais aumentando, você reduz essas perdas. Você reduz também a necessidade do Estado investir em novas usinas. Então, você tem outros benefícios oriundos da energia solar que precisam ser melhor avaliados para que não fique só com essa pecha o seguinte: não, o consumidor de energia solar quer usar a rede de distribuição e não paga nada. Não é isso. Há de se observar todos os benefícios, e aí eu estou falando de coisas econômicas, viu? Eu não estou falando só de aspectos ambientais, que são muito importantes, né? Nós não podemos perder de vista isso. Quando não temos uma quantidade de energia solar instalada, pela natureza hídrica da nossa geração, nós temos uma componente hídrica muito grande que depende dos regimes hidrológicos, depende, como se diz, né? Depende das coisas de Deus, de chover ou não. A energia solar é uma coisa que você tem certeza, sol vai ter o ano todo, não vai faltar sol o ano que vem. Você já imaginou? Vou fazer uma previsão aqui, o ano que vem não vai ter sol, alguém acredita em mim? Não. Agora, se eu disser que vai ter um regime mais seco no ano que vem, poxa, peraí, vamos analisar, vamos consultar os meteorologistas e tudo mais. Mas se eu disser, Renato, não vai ter sol o ano que vem, alguém vai acreditar em mim? Não. Então, você passa para uma fonte mais previsível. Então, é importante ter essa componente solar na matriz, porque ela serve como espécie de um colchão. Ela vai evitar que essa maldita bandeira vermelha que chega para a gente, ela possa acontecer, porque isso é que mexe no nosso bolso. E a energia solar é um fator importante de mitigação desse efeito. Tá certo. A gente conversou agora com o Ricardo Davi, ele é sócio-diretor da Eleve. Muito obrigada pelas suas explicações, viu, Ricardo? Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Renata. Obrigado também. Um prazer. Obrigado.